A gente vai agora passar para a próxima palestrante. Deixa eu só. Você pode tirar o compartilhamento de tela Tô agora. Para a próxima. Bom, a próxima palestrante é Silvana Fumura. Ela é representante SAP e vai estar falando sobre carreiras em tecnologia hoje com vocês, certo? Silvana, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Sim, pronto. Tudo certo, estamos vendo, estamos te ouvindo. Eu vou tirar aqui meu áudio agora, tá bom? Para você começar. Então, tá bom. Pessoal, boa noite. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela certinho? Espero que sim. Estamos vendo. Então tá. Só esqueci de copiar o link aqui para passar para vocês que estiverem no computador. Eu vou passar aqui no chat para vocês. E eu gosto de interagir um pouquinho. E eu queria interagir com vocês perguntando um pouquinho de onde vocês são, né? Porque esse mundo tecnológico faz com que a gente fique um pouco distante um dos outros, né? Então, é uma maneira da gente conseguir interagir entre nós. Deixa eu passar aqui. Eu queria que vocês entrassem nesse link. Desculpa te interromper. Sua câmera está desligada. Opa! Prontinho, agora vocês podem me ver, né? Bom, eu queria que vocês entrassem pelo QR Code aqui, você só passar a câmera nesse QR Code, vai entrar direto no site, ou então que vocês acessem esse link que eu mandei para vocês. E aí, temos aqui o número do Menti, que é uma ferramenta de perguntas. Então, eu queria que vocês já começassem, enquanto eu vou me apresentando, respondendo ao Menti, de onde vocês são, né? Para a gente ver, porque temos aqui bastante pessoas, estamos com 153 participantes, para a gente poder ver, olha, Caxias do Sul, Recife, João Pessoa, Vitória, que legal. Houston, nossa, estamos internacionais, pessoal, que legal, para ver o quanto nós estamos atingindo, o quanto essa tecnologia atinge pessoas, o quanto isso é legal, né? Porque antes a gente não conseguiria atingir tantas pessoas, eu falo que hoje a gente não tem fronteiras, a gente ultrapassa as fronteiras facilmente. Então, isso que eu acho muito legal da tecnologia, usar as ferramentas para que a gente possa se comunicar, entender um pouquinho mais de cada um de nós. Olha aí, Porto Alegre, Barueri, Curitiba, São José, Alpinópolis. Que legal, pessoal. Bom, eu vou continuar falando um pouquinho de mim aqui para vocês, né? E falando um pouquinho aqui, aqui estão os meus contatos, me comunico muito pelo LinkedIn e pelo Instagram também, que eu costumo postar as atividades da SAP, as minhas atividades na SAP, né, os eventos, o que tem de últimos recados, a vida em uma empresa de tecnologia. A gente tem até uma hashtag que a gente fala Life at SAP. Então, aqui ficam os meus contatos, respondo normalmente pelas mensagens, acho que o LinkedIn é um canal muito legal para a gente se comunicar, para falar, e eu gosto muito de utilizar a tecnologia. Eu não vou falar aqui nesse slide exatamente sobre mim, vamos ver se já, opa, se entrou aqui. Tá vendo? Tecnologia é bom, mas às vezes dá uma falhadinha. Aqui, Menti. Aí eu perdi o link do Mentimeter. Aqui. Então, a gente começa a falar um pouquinho deixa eu finalizar o Mentimeter. Cadê o Mentimeter? Não está aqui. Aí, pessoal, já comecei falhando na tecnologia. Mas não tem problema, a gente continua aqui com vocês pelo slide. Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês
sobre a minha carreira. Então, tudo começa a gente estudando, né? Não tem como falar sobre estudos se a gente, quando a gente não tá de tecnologia, se a gente não começa a estudar alguma coisa. Eu não sou autodidata, então eu comecei a minha carreira estudando. E quem me fomentou tudo isso foi a minha mãe, falou assim, poxa, como a tecnologia é importante, ela falava assim, a tecnologia é o futuro. Então, eu comecei fazendo processamento de dados, era o colegial técnico, e estudando COBOL, entendendo o que era programação, lógica, algumas linguagens da época, DBase, C++, e aí comecei a estudar nessa época, em 91, a parte de tecnologia, sem entender muito bem o que a tecnologia ia causar até agora, a gente está em 2020, né? E aí, fui fazer um cursinho, tal, o que eu iria fazer, não tinha certeza ainda, e aí eu acabei pulando, efetivamente, continuando para a tecnologia. Fui fazer engenharia da computação, entrei como na segunda turma de engenharia da computação no Brasil, na PUC, e infelizmente não consegui continuar o curso lá em Campinas. Voltei para São Paulo, e aí eu continuei em ciência da computação. E aí, muita programação, muita matemática, muita lógica, tal, e eu gosto muito disso. Mas eu não me via muito bem fazendo a programação em si. Infelizmente, na época, eu não tinha muita visão de inspirações, não tinha pessoas na minha família que trabalhassem com tecnologia de forma geral, e as empresas na época também não acessavam tanto assim as universidades, as escolas, para falarem sobre as carreiras em tecnologia, o que tinha isso de expansão. E em 2006, vocês vão ver que eu acabei tomando outros rumos na minha carreira, acabei fazendo MBA em gestão empresarial, justamente para ampliar um pouco a minha visão de negócio que eu fui tendo durante o caminho, que acabei no começo de carreira não adotando a carreira de tecnologia. Como a professora, também entrei numa turma que eram poucas mulheres, né? E mesmo no colégio eram poucas mulheres, eu acho que a proporção era mais ou menos de 15 a 20% na época, e eram bem poucas, e a maioria ainda das que fizeram comigo, elas abandonaram o curso e seguiram carreira em outros lugares. Por exemplo, das minhas amigas que fizeram em o colégio técnico, a maioria delas mudaram de curso depois na universidade. Bom, durante a carreira também fui fazendo aqui o inglês, o espanhol, outros cursos da minha área, sempre dando uma estudadinha aí no que poderia me trazer de conhecimento. Bom, e aí, hoje, eu vou falar com vocês do o que te inspira, o que me inspirou para ir para uma carreira de tecnologia, a estudar tecnologia, tudo mais. E aí eu queria mostrar para vocês algo que eu percebi que sempre esteve na minha cabeça, que é o comportamento humano. Nessa foto, a gente tem uma diferença aqui em 2005 para 2013, que era a gente aguardando o resultado de quem seria o nosso novo Papa. Então, em 2005, Papa Bento e o Papa Francisco em 2013. Vejam a mudança de comportamento da população, né? De avanço tecnológico. Então, a gente começa a ver uma população que aguardava, tirava suas fotos, né? Existia a câmera digital, para um mundo altamente conectado em 2013, né? Que você tira foto, você posta, você transmite ao vivo. Todos nós viramos um pouco de repórter, né? Podemos nos compartilhar tudo isso em tempo real. São dados, sempre dados. Então, aí surge o quê? Um novo mercado tecnológico, são dispositivos que nós vemos aí na mão de várias pessoas. Provavelmente de 2005 tinham pessoas que tinham celular, outras não, ou um celular só para você ligar e mandar mensagem, e outra câmera, então você carregava dois dispositivos.
E aí a gente vai para 2013 com uma mudança de comportamento, novas indústrias que surgem aí, em um curto espaço de tempo. A gente está falando em menos de 10 anos, 8 anos para ser exatos. E aí aqui eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Indo para o próximo, só eu achar aqui, deixa eu ver aqui, vamos para o próximo. O que inspirou vocês em tecnologia ou o que impressionou vocês? Eu vou dar alguns exemplos. Fax é algo que, quando eu vi, foi o meu primeiro emprego, instalaram o fax, eu estava lá, eu falei, cara, isso aqui, você enfia uma folha e sai em outra máquina uma cópia através de um cabo, né? Como que se transmite essa imagem para uma outra máquina? Outra coisa na minha vida pessoal que eu lembro que me impressionou muito foi o telefone sem fio que meu tio trouxe do Paraguai. E tinha, tipo, acho que 3 quilômetros. E a gente foi a diversão no carro, porque nós fomos de casa até a padaria com o telefone, que foi super divertido. Depois, para mim, a grande mudança foi a internet. Nossa, a ferramenta de busca, Google, tipo, você digitar algo e aparecer tudo sobre aquilo, foi impressionante. Aí depois teve as redes de Wi-Fi, né, de internet em várias regiões, que abrangia quilômetros de distância. Computador aqui que está saindo também foi algo que me impressionou. E eu lembro que ainda quando não existia a teleconferência, como a gente está fazendo agora, hoje aqui, eu vi a primeira vez um protótipo de um telefone que uma pessoa falava com a outra, né? Igual a gente faz por exemplo, FaceTime. E eu achei aquilo incrível. Olha aqui, vamos ver os resultados. Ó, internet, computador, impressora 3D. Tem uma história incrível sobre isso. Smartphone, celular, verdade. Google, filmes. Gente, hoje é uma infinidade. E cada geração que passa, ela vai aprimorando e se impressionando cada vez mais. Outro dia um amigo meu falou o seguinte, ele falou, eu mostrei um disquete, quem sabe aquele disquete quadradinho, já um pouquinho menor, super moderno, que eu usava mais ou menos na faculdade, no ano de 93, 94, 95, por ali. Não, por aí, 95 a 99. Aí ele mostrou para o filho dele e falou assim, você sabe o que é isso? Aí o filho dele, de 12 anos, falou assim, ficou olhando, ele falou assim, isso é uma impressão 3D daquele ícone de salvar do computador. Ali eu olhei e falei, gente do céu, o mundo está totalmente diferente. A lógica de tudo isso está totalmente diferente. Bom, acho que agora as votações terminaram. A gente tem aqui os 3 maiores: internet, computador, smartphone, impressão 3D. Acho que são as coisas que mais impressionaram as pessoas nos últimos tempos, né? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que me inspirou, o que me trouxe sempre à vida, porque é uma inspiração. Você começa a pensar em tecnologia, e eu percebi que isso estava dentro de mim. Apesar de ter passado um grande tempo negando que eu não gostava muito, assim, de tecnologia. Na verdade, eu gostava de programar. Eu cresci vendo isso aqui, os Jetsons. Muitos de vocês nem sabem que desenho é esse. Nos anos 80, isso passava, na minha época, né? Passava na TV, mas ele foi um desenho que foi criado na década de 60. E aí ele começava a falar de tecnologias, e se você começar a ver aqui, a gente tem todas essas tecnologias hoje, até anos atrás. Então, aqui ele falava aqui, ó, de um smartwatch, ele falava de exposição, bronzeamento artificial, notícias pela televisão online, a gente pode falar que a gente tem os feeds de notícia hoje. As esteiras, que as pessoas ficavam paradas, a gente tem as esteiras, né, em vários lugares, aeroportos principalmente. A videoconferência, aqui é o que a gente está fazendo agora. As empregadas robôs. E aqui a secretária eletrônica.
Olha, gente, que interessante. Em alguém, em 1960, pensou isso, colocou isso em desenho e hoje a gente utiliza a grande maioria das previsões dos Jetsons. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando criança, olhava aquilo e falava assim, nossa, que legal. Eu nunca imaginava que eu viveria aquilo, chegaria nesse tempo. E nós hoje estamos aqui, provas de que estamos vivendo tudo isso que foi projetado na década de 60, na década de 70, né? Então, essa foi a minha inspiração, além das outras coisas que foram surgindo, que não existiam nos desenhos e foram surgindo ao longo do caminho. E o que que me inspira? A computação. Me inspira a tecnologia, desenvolvimento. Para mim, tecnologia é futuro, é facilidade, é otimização de tempo, né? A gente vive numa época hoje que a gente perde muito tempo no trânsito, a gente tem muitos afazeres em casa, a gente quer estudar, a gente quer fazer tanta coisa. Então, a gente precisa o quê? Principalmente de mobilidade. Então, que isso foi criando. Então, a gente fala, por exemplo, da época do telefone sem fio para agora um telefone totalmente móvel, né? A gente falava de fones de ouvidos com fio, que ainda existe, para agora uma tecnologia de Bluetooth. E assim vai surgindo vários tipos de tecnologias. E aqui, para mostrar para vocês o que tudo isso me influenciou, essa paixão, essa visão de tecnologia, o que isso foi agregando, apesar de ter estudado e não ter seguido a carreira. Porque para mim, quando eu estudei, erroneamente, tecnologia era somente programar. Tinha alguma coisa também já, obviamente, de inteligência artificial, outras coisas, mas que eu não prestava atenção e não era muito o meu perfil. O que aconteceu? Eu comecei o meu estágio na Telesp, hoje é a Telefônica Vivo, em processamento de dados. Fui estudar e eu falei, não é muito bem isso que eu quero. Acabei indo trabalhar no banco, também ainda na área de tecnologia, e eu lembro ainda que eu usei até a tecnologia da tela verde. E aí eu fui trabalhar em consultorias de gestão estratégica, porque eu não me identificava com a parte de programação e o que aparecia para mim naquela época. Lembra que eu falei para vocês que eu não tinha muito onde me inspirar em profissionais, eu não sabia onde procurar efetivamente, e as pessoas não eram tão abertas assim para conversa como são hoje. E aí eu fui traçando a minha carreira dentro da área de compras. Surgiu uma linda carreira aí para mim, que fui seguindo esses passos. O que aconteceu com a minha carreira? Pela minha formação em processamento de dados e depois em ciência da computação, eu sempre era envolvida nos projetos de tecnologia. Então, na área de compras, tinha o portal de compras, tinha o portal de requisição, aí tinha a implementação de RP, implementação de softwares da área de compras. E pela minha formação, eu acabava sempre sendo envolvida, porque eu sabia conversar. E mais importante de tudo, eu construí uma lógica que a parte de estudos em tecnologia traz. Então, o pensamento lógico me ajudou muito durante a carreira. E o que mais foi construindo em tudo isso? Aparentemente, sobre tecnologia, eu falava até pouco tempo atrás, nunca quis trabalhar em tecnologia, mas eu estava sempre no meio de tecnologia. Aí depois eu, de banco, fui para fast food, sempre em compras e tal, e rapidamente também me tornei gestora. Com 28 anos eu já estava aí à frente de equipes e tal, e assumindo posições executivas dentro da área de compras. Até que em 2016, um amigo meu me chamou, falou assim, olha, com toda a sua experiência, você não quer vir trabalhar na SAP? Para trabalhar com uma ferramenta de compras, tem que conhecer processo, você fez implementações de Ariba, você fez implementações de RP, o seu perfil se adequa muito com isso. E o que eu queria falar para vocês, que durante esse período de carreira, o quanto a tecnologia e essa formação foi importante para mim. E mostrar para vocês que existem vários
tipo de tecnologia para a gente trabalhar. Então, não é só a programação e não era só hardware, porque eu também pensava em hardware, né, as placas e tal, mas existe todo mundo executivo, vendas de tecnologia, desenvolvimento de negócios, você precisa saber falar sobre a ferramenta, conhecer a ferramenta, que é uma parte de mais técnica, né, a gente chama de pré-vendas, tem uma parte de desenvolvimento de clientes, desenvolvimento de parceiros de implementação, tem uma gama de carreira que tem uma característica que você pode ter. Eu, por exemplo, vejo que se eu tivesse tido inspirações, eu seria uma ótima arquiteta. Infelizmente, isso passou na minha carreira e eu não fiz. Ou uma gerente de projeto em tecnologia seria ótimo. Aí eu trago aqui para vocês o que o estudo em tecnologia trouxe para mim. Trouxe lógica que eu falei para vocês. Eu atuei em projetos da minha área, né, na minha área de atuação, projetos em tecnologia. Programação das áreas de negócio. O que é isso? É programar, não. Fazer o planejamento da área de negócio que eu trabalhava, que, por exemplo, era supply chain compras. Eu tinha visão de projetos, eu tive key users, fui key user e trabalhei no processo de automatização de processos. Então, tudo isso com foco na tecnologia. E também melhorando os processos, porque conforme vem a tecnologia para o mundo corporativo, você vai melhorando os processos e trazendo mais facilidade e performance para as pessoas que trabalham ali naquele departamento, que antes tinham que pegar o papel, carimbar, assinar, manda por correio, volta, tal. E hoje a gente faz isso com tecnologia facilmente. Imagina, todas essas reuniões que a gente está fazendo aqui, por videoconferência, eram única e exclusivamente por presencial. E os convites também eram enviados, por exemplo, só por e-mail. Hoje a gente tem tantas formas, né? Eu postei no Instagram, no LinkedIn, convidei amigos por WhatsApp. Então a gente tem uma série de coisas. Mas o que foi mais importante para o meu desenvolvimento de carreira executiva? Que fui liderando equipes, tudo mais. O que a tecnologia disponibilizou para mim para tomadas de decisões. Então, a gente começa a falar muito aqui em Data Science, né? Que é o título daqui. Como que a gente utiliza isso no mundo corporativo? Tem vários nomes. A gente está falando de análise de dados, né? Que a gente falava antigamente. A gente fala de Business Intelligence. Então, áreas de BI, que é conhecida. Então, análise de dados também. Eles ficam estudando a inteligência para trazer resultados para você tomar decisões. E Analytics. Analytics também são dados. A McKinsey é uma das empresas que eu sigo e respeito muito. E ano passado foi o tema principal deles, né? Há muitos anos atrás já falava-se que os dados são, que o dado é o novo petróleo. Só que a gente não tinha tecnologia para usar. E agora a gente está chegando nisso. Então, o que a gente precisa hoje como decisores de tomada de decisão, executivos? Hoje eu estou numa área que se chama de canais e parcerias, né? E a gente também precisa analisar os dados. Então, para tomar decisões, para inovar, para mudar processos, a gente precisa agora não só de dados, mas também de dados em tempo real. Então, cada vez a gente vai mudando um pouco essa perspectiva de tecnológica. Cada vez a gente quer mais com menos tempo. Então, isso é performance. Bom, e aí não tem como falar só do que inspira e o que trouxe a minha carreira. Pessoas também que me inspiraram. Então, queria que vocês também dividissem comigo agora quem inspirou você, desculpa, eu quero conhecer vocês também, quero saber a idade de vocês, para a gente saber o público que a gente está atuando, porque são pessoas que vão atuando aí de diversas formas, interesses, né? Às vezes o pessoal fala que o pessoal mais velho não tem tanto interesse, o pessoal mais jovem que gosta de tecnologia e está interessado nas informações, e eu queria saber então de vocês qual é o perfil para a gente que está assistindo hoje, acompanhando o WIDS aqui com o time da USP. Olha lá,
maior percentual dos 26 aos 35. São pessoas altamente ativas no mercado de trabalho, né? E um pessoal de 17 a 25 que está em período de formação da carreira, o que vai tomar a direção dos próximos anos. Isso é ótimo, pessoal. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão aqui para entender quais as possibilidades que existem aí de futuro. E eu vou passar aqui para o próximo, vou encerrar esse aqui. E eu queria saber de vocês, quem inspira vocês em tecnologia? Os grandes nomes. Então, quando você pensa em tecnologia, quem vem na sua cabeça? Elon Musk, Margaret Hamilton, Bill Gates, Steve Jobs, Melinda Gates. Elon Musk, Carolina, Jane Morgan. A Jane Morgan, ela foi nossa executiva por muito tempo. Também admiro ela muito. Ada Lovelace, Paulo Lemann, meu pai. Que lindo! Stephen Hawking, Marie Curie. Olha aí. Bom, mas claramente os maiores nomes, aí a gente está falando de Steve Jobs e Bill Gates, né? Foram os grandes nomes aí do mercado até hoje, né? Até pelo o que eles criaram, o que eles lançaram. Mas eu fico muito feliz com esse resultado, sabe por quê? Porque antes a gente fazia essa pesquisa e não via nenhuma mulher à mente. E eu vou ser bem sincera com vocês, não via inclusive na minha mente. Sempre vinha para mim Steve Jobs, Bill Gates e alguns outros nomes que eu vou mostrar para vocês. Então, para mim, assim, das antigas, eu falava, quem inventou a lâmpada? Thomas Edison. Albert Einstein, na física. Steve Jobs. Jeff Bezos, agora, recentemente Amazon. Mark Zuckerberg, mídias sociais. Bill Gates. Então, opa, pulei. Então, esses eram os nomes que vinham na minha mente, todos homens, quando eu comecei a pesquisar. E aí, quando eu fiz uma pesquisa, falavam até achei um artigo que falava os pais inventores da tecnologia. E aí eu fui lá, por curiosidade, escrevi assim, Mothers Creators of Technology. Não achei nenhum artigo. E aí, é engraçado isso, né? Porque se a gente teve tantas formações na década de 70, até 80, como a professora mostrou, que a gente tinha um número de mulheres muito grande trabalhando e estudando, por que a gente não tem esses nomes fortes de mulheres, ou a gente não tinha? E aí, a gente tem aqui agora mulheres que podem inspirar muitas mulheres. Aqui eu trouxe mais do meu mundo, que é o mundo corporativo. Então, começo aqui com a Cristina Palmaca, que é a nossa presidente Brasil da SAP. Vocês conheceram no começo da apresentação a nossa CEO, né? E a gente tem a Jennifer Morgan, que foi uma pessoa também colocou ali, que foi a nossa executiva. Então, a gente começa a ter pessoas, mulheres em tecnologia que nos inspiram. E a gente tem aqui ó, uma vice-presidente da Apple, a Chief Officer também do Facebook, a CEO, a gente começa a ter presidentes globais, mulheres, né, que mudam muita coisa. E aí me veio muito na cabeça a Luísa Trajano, que é uma loja de varejo, só que como ela revolucionou esse mercado, investindo muito em tecnologia, entendendo que tinha que mudar o seu modelo de negócio baseado em tecnologia. Então, hoje a gente está começando a expandir e as mulheres estão começando realmente ter o seu espaço, seu nome, serem reconhecidas no mercado como figuras principais de tecnologia. Isso me
traz muita felicidade, eu fico muito contente de ver, fomentar isso e ter tantas mulheres que possam inspirar as novas mulheres que vêm pela frente e entenderem quais os tipos de carreira. Então, a gente está falando aqui, ó, por exemplo, a professora, a parte acadêmica, a gente está falando aqui do mundo corporativo, a gente tem pessoas de produto, a gente tem uma gama de pessoas aí, de carreiras, na verdade, que vêm agora pela frente, e carreiras que a gente nem imagina que possam existir, né? E aqui eu trouxe um pouquinho de quem são as minhas inspirações, minha mãe e a minha tia. Essas duas mulheres, elas inspiraram minha carreira desde o começo. A minha mãe foi a pessoa que falou para mim sempre assim, olha, a tecnologia vai ser a profissão do mundo, tudo vai ser tecnologia, tudo vai ser tecnologia. E a minha tia, ela sempre amou tecnologia, como eu. Então, ela sempre trazia algo novo, vinha com novidades, a gente se divertia muito, muito. Então, e a gente adota isso até hoje. Até trouxe aqui o vídeo de Dia das Mães, que vocês veem aqui, a gente se divertindo no TikTok, usando essa nova tecnologia de vídeo, colocando aí, né, a boca, elas morrendo de dar risada. Então, a gente não usa só para trabalho, a gente usa para se divertir também e se conectar nesses tempos aí de afastamento social. Então, elas me inspiraram a estudar, me inspiraram a utilizar, principalmente, tudo que tem disponibilidade tecnológica. E elas estão lá, usam o iPad, usam o smartphone, né? Óbvio que às vezes não tanto quanto a gente, em tantos aplicativos, mas elas estão aí conectadas nas mídias sociais, nos meios de comunicação, inclusive elas estão assim, me assistindo aqui. Beijo, mãe, beijo, tia. Viu como elas estão? Então, a gente tem que ter essas inspirações e pessoas que nos incentivam a trabalhar e na carreira tecnológica, né? Então, tudo é tecnologia agora. Bom, e aí, eu queria mostrar um pouquinho para vocês o que são o que eu entendo de possibilidades de carreira e coisas que eu realmente nunca imaginava porque não existia na época. E mesmo com toda essa visão de futuro, eu não imaginava que eu veria esse tipo de trabalho. Então, vou passar aqui para vocês rapidinho. Opa, aqui. Esse aqui é o último. Deixa eu achar aqui, pessoal. O vídeo que eu quero mostrar aqui para vocês. Este. Então, prestem atenção o que é uma profissão que talvez vocês saibam que já existe, alguns não sabem, e que me encanta esse vídeo da Intel. Tonight is going to be amazing. We're going to be premiering for the home entertainment release of Wonder Woman, and we're going to do a drone light show with 300 Intel Shooting Star drones. In watching the movie, it was a complete mind shift to really see a central, strong female character who really, gender didn't matter. It was just her doing her thing and basically being there for all of humanity, and that's something that was very inspiring to watch. I can see a future where drone light shows are at all movie premieres. You can highlight that with the celebrities walking down the red carpet. It's a huge future for us, and we're really excited to be here. To be collaborating with Warner Brothers is something that is a phenomenal experience, and we're even more excited that we've been able to bring an all-women crew with us to operate the show. Madeline and Chung-Ling are the two pilots and the people that are in control of the shows. They're the brilliants. And then there were three others, myself, Julissa, and Christina. And so we were really responsible for making sure that the drones were everywhere that they needed to be, that we were able to observe everything that was going on. Flying 300 drones up to the sky, we have to be very confident in our technology to do that. And I think that's the common point between us, Drone Team, and Wonder Woman. As a pilot, we get to open up the night sky as a canvas. We're able to put 3D sculptures in the sky and have a really cool volumetric experience that the audience can watch from all angles. If I could tell Wonder Woman something, it would be that we are so excited and so inspired by the film. We hope that our show here does her justice.
3, 2, 1. Bom, esse é o vídeo que eu adoro, estava até sorrindo aqui, porque eu adoro ver isso. Por quê? Eu gosto de trazer essas possibilidades, porque a gente viu mulheres que são pilotas de drones, eu não imaginava ter isso. Ali tem tecnologia de software, ali tem tecnologia de hardware, ali tem criatividade, porque você tem que ser um bom usuário para ser uma pilota de drones. Ali existe também um background ali de manutenção de drones, que eu já via os profissionais, e ela fala nossa tripulação de pilotas, né? Então, mulheres que estão fazendo algo incrível, e para mim, Mulher Maravilha tem muito significado, né? Que a gente pode, como disse, mulher pode tudo e mulher pode onde ela quiser. Então a gente pode fazer o que nós quisermos e dentro dessas possibilidades. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês, e aí o final aqui eu deixo aqui os meus contatos das minhas redes sociais para vocês e alguns resultados aqui de o que você mais gostou, o que vocês sentiram falta. Estou super aberta para a gente conversar offline também, aqui o tempinho é super curto, mas eu queria trazer um pouquinho algo assim mais o que me inspirou e para que vocês se inspirem também com essas mulheres incríveis que estão apresentando aqui no WIDS, agradecer toda essa organização que é incrível e quisera eu que tivesse tido isso no meu início de carreira. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um beijo. Obrigada a você, Silvana. Obrigada pela palestra. Muito inspiradora. Me identifiquei muito em vários momentos. Adorava aquele desenho. Eu também. Bom, agora a gente vai fazer umas perguntinhas, certo? O pessoal enviou bastante aqui no chat. A gente selecionou algumas. Tá A bom. primeira é de Rafael Gama. Com todo esse avanço tecnológico e toda essa nova forma de interpretar a vida, quais são as questões que temos que nos preocupar com esse futuro? Ou seja, o que dentro desse meio, se sair do controle, pode afetar seriamente nossas vidas de uma forma não saudável? Bom, eu acho que toda a nossa vida, de forma geral, ela é um equilíbrio emocional, de atividades, de conhecimento, de atividades físicas, né? Então, a gente já tem casos que a gente conhece notícias que ficam enfurnadas eternamente em suas casas, não tem mais o convívio social com pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio da nossa vida, tanto quando eu estou falando disso, é vida pessoal, trabalho, isso em qualquer área, tá? Independente de tecnologia ou não. Mas quando a gente fala de tecnologia, eu já escutei, li muito sobre vício, né? Vícios. Então a gente tem os viciados em droga, viciados em bebida, tal, e tem os viciados em tecnologia. A gente passa muito tempo vendo mídias sociais, a gente vê o quanto isso também agravou a saúde mental de muitas pessoas. Então, o meu conselho é que a gente tenha uma vida equilibrada, a gente gosta de tecnologia, mas a gente também tem que continuar vivendo a nossa vida aí física, mental, de outras formas, leituras, então continuar com um equilíbrio nessa parte. E numa tecnologia de trabalho, de forma geral, a gente também tem que saber dividir o nosso tempo com tudo isso. É verdade. Bom, a outra pergunta é: qual foi o seu maior desafio na sua carreira? São vários, né? Eu acredito, mas o maior, assim. Mas o maior, eu acho que sempre foi ser a minoria mulher no meio de tantos homens, né? Eu acho que isso sempre foi um grande desafio e sempre ter que se provar. Eu acho que teve até momentos
da minha carreira que eu me masculinizei um pouco, né? Até teve um palestrante outro dia que falou nisso. Então, assim, ter mulheres no comando, sim, mas que elas não sejam masculinizadas. Então, eu acho que esse ponto, desde a faculdade, sabe, tendo que me posicionar, às vezes, passei muito a época, falava muito palavrão, tal, usava terno, e aí você vai se descobrindo. Então, esse foi um grande desafio, acho que um dos maiores desafios. E entender que, quanto mais você vai crescendo na pirâmide, a dureza, né, o sentimento, assim, das pessoas vai se enrijecendo. Então, ter o discernimento de você não mudar internamente e continuar a ter esse equilíbrio da primeira pergunta que a gente teve é muito importante, mas é muito difícil. Tá bom, então. Obrigada, Silvana, pela sua palestra. Nada. Muito boa, muito inspiradora. Obrigada. Agora a gente vai passar para a próxima palestrante. Você pode